Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem na bolsa, ele é um fiagro de papel, um fiagro de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 6,48. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,82%. Ele atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,69, isso indica 31% de desconto. É um fundo que está negociando com liquidez alta, na média de 1 milhão por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 17% nos últimos 12 meses. Esse fundo aqui, assim como outros fiagros, como Rura 11, BBGO, XPCA, vários outros fundos, foram impactados em razão da AgroGalaxy. Esse fundo aqui, junto com o Rura 11, ele optou por não distribuir os dividendos aí, até que os impactos dessa problemática com a AgroGalaxy sejam meio que liquidados. Então, em razão de competência contábil, o fundo não distribuiu dividendos nos últimos 2 meses e acredito eu que em dezembro esse fundo também não vai distribuir dividendos. Eu estou gravando esse vídeo no final de novembro, mas ele só vai ao ar em dezembro. E aí até lá, pode ser que a gente já saiba se o fundo vai anunciar dividendos ou não. Enfim, quando esse fundo veio ao mercado, ele já veio na base de R$10. No início ali que ele veio ao mercado, ele deu uma disparada na sua cotação. Esse fundo iniciou entregando muito dividendo. Essa é uma característica da Capitânia com seus fundos. Geralmente quando ela lança os fundos, inicialmente eles fazem uma distribuição bem alta de dividendos. E aí a cotação chegou ali beliscar os R$11, depois ficou lateralizada próximo aos R$10, isso até final do ano de 2023. Na virada do ano para cá, em razão da situação aí com a tendência de queda da Selic, como esse fundo ele é muito indexado a CDI, começou a arrefecer as suas distribuições e, por consequência, a cotação, não só desse fundo, de vários e vários fiagros começou a cair. Então, ele começou a ser negociado na faixa de R$9, e ali, mais ou menos em junho desse ano, ele teve outra queda, caindo para algo próximo de R$8. O fundo vinha em recuperação na faixa de 8,60, 8,70, 8,80, mas com o advento do que ocorreu lá com a AgroGalaxy, as suas cotações despencaram. Então esse fundo ele chegou a beliscar próximo de R$6 e nos últimos dias está acontecendo, de novo, eu estou gravando esse vídeo no final de novembro. Nesse final de novembro, aparentemente, parece que se iniciou aquele rally de fim de ano. Então, vários fundos começaram a ter uma altazinha na sua cotação, fundos e ações e tal. Então, pode ser que isso seja em consequência disso. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, um fundo de papel, ele é um fiagro, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo ou um fiagro de papel. Continuando, atualmente o fundo conta ali com 30 mil cotistas, esse número vem numa queda, né, principalmente em razão das últimas problemáticas que esse fundo está enfrentando. É um fundo que possui ali 41 milhões de cotas emitidas, atualmente ele vale 9,43 e o seu valor de mercado é de 390 milhões. O último dividendo que tinha sido anunciado pelo fundo tinha sido 10 centavos, mas ele já está há 2 meses sem distribuir. E eu acho que dezembro ele também não vai distribuir e talvez ele volte a distribuir só lá para janeiro. Mas aguardemos aí que em breve a gente vai saber se o fundo vai fazer anúncio de dividendos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, quando ele vem a mercado, ele vem com um dividendo muito alto, um dividend yield também muito alto. E isso aqui ajudou para que a cotação no início lá desse aquela disparada. Depois, o dividendo ficou orbitando ainda num patamar alto, né? Na casa, inicialmente, ficou ali orbitando próximo de 1,5%. Depois, ele ficou meio que lateralizado, próximo de 1,20%, até que cessou as distribuições nos 2 últimos meses aí. Então aqui a gente vê nominalmente os dividendos de 18, 14, 15, então ele ficou orbitando nessa faixa, depois arrefeceu ali para algo na casa de 12 centavos, 10, 8, 11, e aí as últimas entregas tinham estabilizado ali na faixa de 10 centavos. No dia 11 de setembro, o fundo havia pago no dia 18 de setembro essa quantia de 10 centavos, e aí
De outubro ele não efetuou pagamento, em novembro não efetuou, e como eu já reiterei, né, eu acho que dezembro também o fundo não vai anunciar, e isso pode ser que impacte até janeiro dele não anunciar. Mas dezembro, pelo que eu vi lá do relatório, eu acho que eles não anunciam, e janeiro eu acho que eles podem anunciar, e aí isso aí é aquele histórico que fica no, né? Não tem como a gente saber só quando o fundo realmente der suas informações. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então é um fundo que vinha com a rentabilidade interessante, por vezes superando o CDI, mas desde que começou a queda na sua cotação, aí o fundo começou a diminuir a sua performance. E em razão da despencada da cotação, né, depois do anúncio lá da AgroGalaxy, da suspensão dos dividendos, né, aí a cotação do fundo despencou ali para algo de, atualmente, ó, ele está com a rentabilidade de menos 7%. O CDI do período 32%, o IPCA 9,72%, o IFIX com 12% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações aí, com 28% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação pelo Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível e que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, você vai ter vários benefícios. Principalmente, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos. Vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de ser um ótimo produto, comprando a planilha é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E novamente, comprando aí os e-books, também é uma forma de apoio ao canal. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente ao Cláudio Luiz, né, o Dr. Cláudio. Ele é sempre assíduo no canal, volta e meia, ele faz alguns questionamentos, né? E ele nos fez uma doação bem generosa aí pelo Pix. Então, de antemão, obrigado a todos vocês que nos apoiam. Saiba que isso ajuda imensamente. Nesse mês, eu estou gravando esse vídeo para novembro, ele vai ao ar em dezembro. Durante o mês de dezembro, os aportes na carteira do canal serão dobrados. E com essa doação, ela vai se transformar também em aportes, tá? E aí no vídeo lá da carteira que a gente faz os aportes, eu explico, né, e agradeço novamente a doação. Saiba que ajuda demais, desde já muito, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail, para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, um relatório bem recente aí do fundo. O fundo cobra de taxas aí, ó, 1% de administração e ele cobra 20% de performance se bater CDI mais 1. Não é o ideal para mim, tá? Para mim teria que ser pelo menos CDI mais 2, mas é menos pior do que bater 100% do CDI. Eu já acho menos pior, né? Então, em vista de outras coisas que a gente vê, né? Menos mal. Aqui a gente vê os pagamentos, que então, setembro, ele ainda fez o pagamento lá, para pagar em agosto, tá? Aí, outubro, para pagar em outubro lá, né? Ele não pagou, e em novembro, ele não pagou. Então, quando esse vídeo for ao ar, seguramente já vai ser em dezembro. Acredito eu que já vai ter passado a data base aqui de anúncio dos dividendos. E aí a gente vai saber se esse fundo vai anunciar. Novamente, acho que não vai ter anúncio de dividendos para dezembro aí. Continuando aqui, ele fala um pouco sobre o que o fundo investe, quais os objetivos e tal. Aqui ele traz alguns destaques, né, do fundo. Atualmente o fundo tem 48 dívidas, né, sendo que são 36 devedores distintos aí. A média da carteira, 68% da carteira, uma média de CDI mais 4, 26% da carteira, uma média de PCA mais 9, o duration é baixo de apenas 1,8 anos, quanto menor o duration, melhor, menos risco traz para a carteira, então isso aqui eu vejo de forma positiva. E continuando aqui, ele traz algumas informações de destaque, né? No mês aqui do relatório, então o fundo teve resultado líquido ó, de 10,6 centavos,
Então, teoricamente, ele poderia estar mantendo esses 10 centavos de distribuição, mas em razão de prejuízo contábil, que ele marcou a negativo lá, é como se ele já antecipasse e tivesse marcado como ele levou prejuízo nos ativos, tá? Então, como isso gerou um prejuízo contábil, aí o resultado foi de menos 6 centavos. Então, enquanto ele não liquidar esses prejuízos contábeis dele aí, ele não volta a distribuir. Por isso que, em breve, ele liquida isso. Inicialmente, isso é ruim, né? Porque como o investidor ele é imediatista, ele acha ruim ficar sem rendimento. Mas depois que ele liquidar, o fundo volta a distribuir, né? E aí, se em algum momento ele recuperar o que ele levou de prejuízo, aí ele passa a ter resultados bem extraordinários, porque aí ele paga o normal mais do que ele recuperou, né? Então, é um impacto momentâneo, como isso aqui não era comum. Muitas pessoas ficaram assustadas, depois vocês vão ver que está tendo uma demandada grande de investidores, né, saindo da posição do fundo. Enfim, aqui ele traz mais alguns destaques que a gente já tinha visto de certa maneira ali em cima, né? Continuando, ele fala sobre os comentários, né? Então essa parte aqui, pela problemática que o fundo vem enfrentando, apesar de ser meio chata essas leituras, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, toda essa parte aqui. Então é o seguinte, ó, em outubro, aí ele fala outubro, mas isso aqui é o que está o mês corrente de novembro. Em outubro, o fundo apresentou resultado contábil de menos 6 centavos e um resultado caixa quase 11 centavos, ó, 10 centavos 6. O desempenho da carteira foi impactado por 3 motivos. Queda no valor de investimento em cotas de Fiagros, efeito de 0,42. Abertura de papéis indexados a IPCA na curva. Lá no agroinsumos, o impacto de 1 centavo. Araguaia, impacto de 1,8 centavos. Remarcação do investimento em patente, foi provisionado 30% do valor investido, resultando em um impacto de 10 centavos por cota. Acreditamos na recuperação do valor das cotas de investimento, e que a queda do valor foi significativamente maior do que a concentração efetiva dos ativos problemáticos na carteira. É isso aqui que eu vejo. Ó. Eu não defendo que não está passando por dificuldade, por problemas, até mesmo por situações. Eu entendo isso até como sendo algo normal e aceitável, tá? Ninguém quer que haja isso, mas isso é normal que exista. Agora, se você for pegar tudo que está dando problema dentro do fundo, não chega a 10%. Então, o que seria mais sensato é que um fundo de 10 passasse a valer 9, supondo que você perdesse tudo, né? Aqui a gente nem está falando de recuperar 0. E assim, tem chance de recuperar pelo menos parte do que foi emprestado, né? Mas se ele perdesse tudo, poxa, de 10 reais, ele tá valendo hoje 6, aí eu não vejo como sendo algo, sabe? Então essas cotações para mim são totalmente irracionais, mesmo com as problemáticas que o fundo está enfrentando. Aqui ele fala um pouco mais sobre os devedores, tá? Aí ele fala, ó, na patência é importante destacar que não houve alterações significativas no processo de recuperação judicial. Isso aqui tinha sido suspenso, tá? O juiz suspendeu o processo, mas que durante o mês eles entregaram as documentações que o juiz tinha pedido e que eles esperam que vão voltar o procedimento aí para que eles consigam uma boa recuperabilidade aí, ó, recuperar parte do valor. Continuando aqui, eles falam sobre outro ativo. Vale evidenciar que a respeito da exposição no CRA Hectare, a empresa é uma fintech. Essa empresa deveria amortizar 50% do papel em outubro e ela só amortizou 15%, ela amortizou um valor menor. Mas que, ó, o saldo restante foi quitado em 7 de novembro. A exposição atualizada do CRA caiu para 1,5% do PL. E eles mudaram as garantias, que antes era 30% aqui, subiu para 100%. E aí houve essas perguntas aqui, ó. Recebemos diversas perguntas sobre a forma de contabilizado do CPTR e a diferença com outros fiagros. Nos 2 últimos meses observamos que tem se tornado consenso que os fiagros devem distribuir rendimentos com base no regime de competência contábil. Estamos fazendo a provisão e da remarcação dos ativos no curto prazo. Por isso, o fundo não está distribuindo rendimentos. Alguns fundos têm utilizado a visão do ano fiscal e mantido distribuições. Então, assim, ó, eles estão com uma certa visão, suspende e tenta meio que neutralizar o que eles fizeram, marcação ao mercado. Outros fundos estão continuando distribuindo. Tá? Então, cada um vai ter os seus impactos aí, mas eles preferem ter essa visão aí. O Fiagro poderá retomar a distribuição de rendimentos assim que o resultado acumulado voltar a ser positivo. No entanto, é difícil determinar uma data exata, considerando a atual volatilidade de mercado que tem impactado o spread de alguns ativos. A expectativa, presta atenção nessa parte, ó. A expectativa com base nas informações atuais é que o retorno da distribuição possa ocorrer na divulgação de resultados de dezembro. Olha só,
Se ele divulga em dezembro, isso aqui, o que divulgou em dezembro, é que é o pago em janeiro. O que divulgou em janeiro é o que é pago em fevereiro. Então, pode ser, por isso que eu acho que dezembro não vai ter anúncio de dividendos. Então, pode ser que ele volte a pagar em janeiro, mas pode ser que ele volte a pagar só lá em fevereiro. E ainda assim, isso é um incógnito, eles não têm certeza absoluta. Continuando aqui, ele fala sobre o cenário da AgroGalaxy, aqui o que eles esperam. Eles continuam falando sobre outros compras ou vendas de ativos. Então aqui ele fala também sobre Patência, AgroGalaxy, Solúbio. Toda essa parte eu vou pular, mas eu sugiro que se você for cotista do fundo ou tiver interesse, pare e dá uma lida nessa parte com atenção. Aqui ele fala sobre a questão macro, toda essa parte aqui eu vou pular. Ele fala sobre os ativos, né? Soja, milho, o que é as perspectivas aí. E aqui a distribuição de proventos. E a gente vê que nos últimos 2 meses não houve distribuição. Aqui a gente vê novamente o que o fundo estava conseguindo distribuir, sempre acima do CDI, né, frente ao que ele distribuía, e que no ano de 2022, quem investiu, por exemplo, na Tesouro Selic, teria recebido, por exemplo, mais ou menos 83 centavos, o fundo distribuiu 1,9. No ano passado, o fundo distribuiu 1,49. Quem tivesse investido no CDI teria recebido 1,5. E esse ano, apesar de 2 meses sem distribuição, quem investiu no fundo teria 81 centavos e quem investiu no CDI teria ali 73 centavos. Por fim aqui, ele traz uma tabela de sensibilidade que é o quanto o fundo está descontado e o que isso equivale ao CDI. Nessa cotação atual, ó, de 6,48, vamos ver aqui 6,50. Isso aqui seria 68%, né, do seu PL, 31% de desconto. Isso daria ali, ó, um CDI mais 20 para quem comprar nesses preços. Se a cota despencar, você tem um retorno maior. Se a cota voltar a subir, você tem um retorno teoricamente menor. Quanto mais vai subir na cota, menos é o seu retorno. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? O que você acha a respeito desse Fiagro? Você tem? Você teria? Você conhece? Você tinha e saiu vendendo? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Atualmente a gente vê que fundos de papel e Fiagros estão sofrendo bastante pelo cenário de incerteza. O pessoal está bastante apreensivo. Eu acredito que são ótimos ativos para o longo prazo e que essa volatilidade de curto prazo pode ser uma oportunidade para aquela pessoa que pensa no longo prazo, né? De novo, pode ser que o fundo realmente perca parte do valor investido. Para quem investe em renda variável, para quem investe em ativos de crédito, é normal que isso ocorra. Ninguém espera, não é o que a gente quer, mas é normal que aconteça eventos de ou inadimplência ou até mesmo eventos de calote. Agora, o fundo não vai emprestar o dinheiro de forma cega, né? Então ele agora, caso realmente ocorra o calote, ele vai correr atrás de executar essas dívidas e receber, recuperar o valor, parte do valor ou mais do que o valor emprestado, enfim. Eu acredito que os fundos vão ter um bom cenário de recuperação. Pode ser que isso não aconteça, talvez em 6 meses, 1 ano e tal, mas, como eu mostro aqui, né, na carteira do canal, os meus investimentos, a minha projeção é de longo prazo. Então eu não estou preocupado com eventos de curto prazo. O que eu vejo é o seguinte, eu fico imaginando lá na frente, eu poder comprar, de novo, mesmo que esse fundo hoje não valha mais R$10, que ele não valha sequer 9, vamos supor que ele valha só R$8,50. Se ele perdesse R$1,50, gente, R$1,50 é muita coisa do fundo. Se ele perdesse R$1,50, ainda assim, você comprar um fundo por R$6, 6 e pouco, algo que vale 8, você comprar algo de 60, algo que vale 80, então para mim, eu vejo mais ou menos dessa ótica. Estou tranquilo, estou satisfeito, continuo investindo. Quando eu falo desse fundo aqui, eu sou conflitado, porque eu tenho ativo no meu portfólio, mas isso não significa que você deva ter. Não estou falando que você tem que comprar esse ativo especificamente, mas que você tem que olhar para os ativos de renda variável e ver se você enxerga alguma oportunidade, porque agora é o momento de comprar barato, né? A Bolsa de Valores, eu sempre gosto de falar essa frase. A Bolsa de Valores é um dos únicos lugares em que as pessoas preferem comprar algo caro. Agora, se eu abrir, né, procurar sobre investimento, você vai ver a todo momento as pessoas falando de Bitcoin, 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 como se agora fosse o melhor momento para comprar Bitcoin. Bitcoin está nas máximas históricas. O meu, né, eu,
invisto a Bitcoin há pouco tempo, o meu Bitcoin subiu 4 vezes, está 400% a minha valorização. Quadruplicou o valor. E as pessoas estão olhando como se agora fosse o melhor momento para comprar Bitcoin. Então, é complicado. Tipo, se agora todo mundo está falando mal, ninguém quer, eu gosto de ir contra a manada. Se nesse momento perdeu os fundamentos, segundo as pessoas. Nesse momento não querem investir em fundo imobiliário e fiagros, para mim é o melhor momento. Então, eu vou totalmente contra o fluxo aí e estou investindo. Mas, de novo, eu devo alertar. Estou conflitado, tenho esse fundo, e o fato de eu estar falando a respeito dele não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente aí no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você tiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório aqui, a gente entra na DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então a gente vê que até enquanto o fundo estava até em agosto, né, para setembro, que estava sendo a normalidade ali, depois setembro, ó, não fosse essas questões de distribuição contábil, se o fundo estivesse distribuindo pela questão caixa, ele poderia fazer distribuição normalmente. Ó. Ele teve um resultado positivo. Entre as receitas e as despesas, ele teve um resultado. Só que aí houve um ajuste aqui, ó, um lançamento de dívidas, né? De 13 milhões. E aí isso impactou negativamente aqui em 8 milhões. Mas se você for pegar aqui, ó, as despesas e tirar das receitas, ele teria tido um resultado positivo. Mesma coisa no mês subsequente. Se você pegar o total de receitas e tirar das despesas totais, ele teve um resultado positivo. Mas novamente aqui houve a marcação aqui dos ativos como se fosse marcando o prejuízo, né? Então, mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e calcular na prática, como eu sempre faço, o que essas despesas aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou e ver na prática o que as taxas da gestão estão representando. Ó. Então a gente vai pegar 4 milhões e 100, 4,1, mais 0,5 aqui, ó. Eu vou arredondar até para 0,5. Isso está dando 4 milhões e 600. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 58,4. 58 milhões e 400 mil. Então a gente vê que as despesas aí da gestão estão na faixa de 7,87%. Isso ainda assim considerando a performance oferida pelo fundo. Então, no quesito de taxa, eu vejo aí que está bem tranquilo o que é cobrado pelo fundo. Então, novamente, a gente vê que o fundo teria um resultado positivo. Ó. Receitas, mais outros resultados de caixa. E aí as despesas foram somente essas. Você tira as receitas das despesas e aqui você pode ver que não é prejuízo, é ajuste no valor dos ativos. Ele considerou que teve 16 centavos de prejuízo. Ele teve ali 11 centavos e tal. Por isso que o resultado líquido foi de 6 centavos negativo. Aí como é que você vai distribuir 6 centavos negativo? Como eles fazem pelo resultado contábil, aí eles não distribuíram. Gráfico de rentabilidade, o fundo vinha com uma boa rentabilidade, superando o CDI, mas aí, desde mais ou menos a queda da Selic, o fundo encontra aqui com o CDI, começa a perder, mas ainda vinha brigando ali, né? Até que houve esse momento aí, dessa marcação aí o fundo despenca na sua rentabilidade. Aqui a gente vê como é que está a posição da carteira hoje. O fundo investe majoritariamente em CRAs, 81%, mas ele tem CRIs, FIDICs, FIAGROS, tem 5% em caixa. Aqui a gente vê que o fundo, a maior parte dele é indexada a CDI, 68%, mas eles têm um pezinho ali em IPCA, tem 2% em renda variável, que acredito que seja os FIAGROS que ele investe. É um fundo com diversificação geográfica. E a gente vê os segmentos e os devedores. A sua maior concentração hoje é 7%. E aí a gente olha, por exemplo, aqui, ó, AgroGalaxy, 3,8%. Patência, que ele falou lá, que também está passando dificuldade, 2,6%. Enfim, se você somar toda a problemática do fundo, não dá 10%. E aí você, assim, o mais sensato, R$9, talvez uma margem de segurança, 8,50, sabe? 8,50 talvez seja um valor até justo para as pessoas hoje, com medo dele perder esses recursos. De novo, não é que ele vai perder tudo, ele ainda vai tentar correr atrás e recuperar pelo menos parte dos recursos. Agora, de 8,50 para 6,50, aí para mim é exageradamente. E aí, o que acontece? Para quem acompanha os vídeos do canal, eu, por exemplo, quando esse fundo caiu, eu fui e comprei mais. Lógico, agora, não é porque ele tá 6,50
que eu vou comprá-lo indefinidamente, porque eu também tenho meu limite de exposição para ativo. Então também tem que ter sensatez. Você não pode se expor altamente aí ao risco da ruína, né? Porque se der tudo errado, e mesmo que eu fosse a zero e eu perdesse tudo, aí eu tenho um limite de exposição para que isso não afete meu patrimônio como um todo, tá? Mas eu confio no fundo, tanto que com as quedas eu comprei mais. Estou tentando mostrar o racional, um pouquinho de racionalidade, né? Enfim, aqui novamente a gente vê as exposições do fundo, os ativos que ele fez compra ou venda, né? As movimentações de compra e de venda. Ele mostra no mercado secundário, e o que me chama a atenção é isso aqui, ó. O fundo chegou a ter um pico ali de mais ou menos 32, quase 33 mil cotistas, e aí teve uma arrefecida, ele vem numa queda grande aí, ó. Atualmente está nessa faixa de 30 mil, mas pode ser que caia ainda mais aí o número de cotistas do fundo. Aqui ele mostra mais ou menos o que tem de garantia por trás de seus fundos. Essa parte de alienação fiduciária é o que eu mais olho. A gente vê que a maioria dos ativos tem garantia de alienação fiduciária, e aqui entra nos devedores como um todo, né? Então vamos olhar aqui, por exemplo, a AgroGalaxy, que é a que está dando problema aí, que deu problema para muita gente aí no mercado. A AgroGalaxy impressou a CDI mais 4, venceria 17, mês 9 de 2027, só que o duration é de 1 ano. Então, de quando o fundo pegou para quando ele, entre aspas, receberia sua dívida, seria em 1 ano. O duration é diferente de vencimento. O que é a AgroGalaxy? A AgroGalaxy é uma distribuidora de insumos de capital aberto, com ações negociadas na bolsa. Em 2016, o fundo de Private Equity Aqua Capital fez a compra da primeira revenda. A AgroGalaxy está presente em 12 estados e possui 145 lojas. A companhia tem uma governança corporativa muito acima da média do mercado. Na época, o que foi dado de garantia para a AgroGalaxy? Aval cruzado das empresas. Não é uma garantia, para mim, muito sólida. Então, esse é o problema. Por ela ser uma empresa listada na bolsa, não se exigiu muita garantia dela. E assim. Mas, ainda assim, não é que o fundo perdeu o recurso emprestado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no nosso canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!